questiona o que é gasto, né? A gente não precisa entrar nisso agora, mas várias falas do nosso atual presidente que coloca por que a gente tá falando de gasto? Por que isso tem que ser chamado de gasto? Né? O porquê, né? Cara, e entrando em uma outra seara aqui também da Bolsa, né? A Bolsa não é humanista, não é... Né? Cara, infelizmente, sendo ou não, é ali que a gente tá perdendo grana. Mas é o que eu falo, o mercado ele não tem que ser humanizado. Não precisa, Ele não tem que ser. Quem tem que ganhar dinheiro é empresário. O empresário tem que ganhar dinheiro, ter sua empresa, crescer. O governo, ele tem que ser um mecanismo que ajude as pessoas a se desenvolver, uma brecha para que as pessoas possam alcançar os seus objetivos em relação aos negócios, um facilitador de empregos, um facilitador de oportunidades, mas e também uma barreira entre o que é certo. Por exemplo, eu acredito que leis trabalhistas são importantes para garantir a defesa do funcionário, né? Mas eu acho que a forma na qual alguns governos querem impor, você prejudica novos negócios, você fomenta o desemprego, você pesa a máquina e pesa na qual o empresário daqui a pouco não consiga contratar. Hoje, determinadas cargas tributárias fizeram com que o MEI fosse algo fácil e eficiente. Vou dar um exemplo. Hoje, tem pessoas que abrem um teu negócio como um MEI, por exemplo, um pet shop. Você não tem que seguir determinadas regras que são impostas pelo município. E as pessoas não sabem disso. Né? Determinadas regras são colocadas pelo Estado, pela União, você não precisa contratar diretamente o teu funcionário. Então, assim, o governo ele tem que criar mecanismos para que as pessoas deixem de burlar. Quando o governo sobe imposto, você sabe o que acontece? Diminui, às vezes, a arrecadação. Você sabe por quê? Porque as pessoas começam a sonegar. Exatamente. As pessoas começam a se cansar de pagar impostos. Então, diminui-se a arrecadação porque não quer pagar. Então, assim, a gente tem que dar mecanismos e oportunidades para quem quer construir, construa. E que o governo seja um facilitador. Estado não tem que ter empresa. Mas a Petrobras dá bilhões de reais. Se a Petrobras dá dinheiro, algum de nós já recebeu algum dinheiro em casa? Não. Mas se ela dá prejuízo, quem paga somos nós, porque aumenta o imposto. E na Bolsa, a mesma coisa. Para quem investiu na Petrobras, tá aí uma decepção com o novo governo. Cara, você falou do MEI. É algo legal pra gente conversar, porque uma das grandes propostas do novo governo é justamente a regularização. Como nas redes sociais a gente não sabe exatamente o que regularização quer dizer. Mas a gente tem algumas grandes empresas aí, como o 99 Foods, Uber Eats, o próprio iFood, enfim, várias dessas aí que já estão começando a conversar sobre sair do Brasil. Então, quando a gente começa a falar sobre uma empresa desse porte considerar sair do Brasil, a gente não está facilitando a vida de ninguém, nem do entregador que está na ponta, que está sendo prejudicado por ser MEI, muito menos da empresa, os funcionários. A gente está arrebentando a máquina privada, a gente está entrando com os dois pés na porta, né? Total. Você acha que vai vingar essa regularização do MEI? O que eu vou dizer, pode acontecer. O ônus disso, quem vai colher somos nós. Vai depender do Congresso Nacional, vai depender da Presidência da República, o entendimento que chegarem. Mas o que eu acredito com convicção é muito prejudicial isso. Sabe por quê? Porque 99,9% dos MEIs dos motoristas, por exemplo, de aplicativo, tem MEI. 99% das pessoas que trabalham como profissional liberal tem MEI, porque hoje todo mundo pede nota. Todas as empresas que terceirizam serviço pedem nota. Pedem nota por quê? Porque desvincula a relação empregatícia. Não só isso, né? Para fazer teus registros. Na minha empresa mesmo, não entra nada sem nota. Por quê? Porque é certo. Porque tem que fazer o certo. Para eu saber o meu estoque, tem que ter a nota de quanto que entrou. Não aceita entrega sem nota. Então, assim, não existe mais hoje como a gente voltar no que era no passado. É a mesma coisa você pegar o teu celular e falar, não, agora nós vamos mandar fax e vamos fazer ligação por telefone fixo. Exatamente. Não tem como Internet de escada. Exato, retroagir, igual o Pix. O novo governo tinha uma proposta inicial de taxar o Pix. Essa proposta não tá seguindo em frente? Tá seguindo em frente. Aí, cara, um questionamento. Nós vamos voltar a fazer TED? Daqui 3 dias... daqui 3 dias cai na tua conta. A TED, fiz depois das 5, vai cair amanhã. Como é que eu vou pagar o Uber que eu pago com tanta facilidade? Você fez na sexta-feira, você tá ferrado, né? Desculpa aí. Só segunda-feira. Pra compensar. Né? Aí a pizza só cai na segunda-feira. Cara, não existe mais isso. E sobre a taxação de Pix, a galera tá
tá disposta, né? Vamos falar, 50% do Brasil tá achando normal vir uma taxa sobre o Pix. Até quando a gente vai aceitar esse tipo de situação, de retroagir? Sabe como as pessoas vão parar de achar normal? Quando forem cobradas. A maioria das pessoas não acompanha o que acontece de forma geral. A maioria das pessoas não se interessam de fato pelo que acontece na política, como o seu deputado, que você votou, está se posicionando. A grande maioria das pessoas não lembram para quem que elas votaram para vereador na última eleição. Uma grande parte das pessoas não lembra em 2018 quem que elas votaram para deputado. E não vão lembrar daqui a um certo tempo quem que elas votaram agora em 2022 para representar elas. Total, cara. Não, e eu vou falar pra você, eu até puxo esse gancho, cara, que as pessoas precisam acordar não só nesse ponto, mas também o ponto da censura, né? O ponto... Em vários pontos que a gente citou aqui, cara, porque querendo ou não, a picanha não veio, mas o pão que o diabo amassou já tá sendo servido. A galera, bom, memes à parte, chorar, né? O pessoal tá perguntando onde é que coleta a picanha, né? Onde é que eu passo pra pegar? É um desafio. E assim, Maringá é 65%, quase 70% com a tendência à direita, contra o PT. E algo interessante que eu vou dizer para vocês é o seguinte, o eleitor qualificado, ele não tá preocupado com isso. Ele não tá preocupado com a picanha. Por mais que a gente sabe que tem gente que sonha com isso e acredita que isso ainda vai ser uma realidade, ele tá preocupado com o desenvolvimento, como vai ser a vida das pessoas daqui para frente, exato, como vai afetar. E o que eu vou dizer, o desgoverno, de seja quem for o presidente, que seja quem for o agente político, vai refletir, sabe no quê? Na realidade aqui em Maringá. Vai refletir no número de empregos, vai refletir em quantas contratações as pessoas vão fazer, vai refletir em quanto a pessoa vai crescer a sua empresa. Quando o Brasil está instável, investidores não investem aqui. Eu vi interessante, o governador Tarcísio de Freitas está fora do Brasil. Ele é o governador de São Paulo. Tá, só que o investidor vai investir em São Paulo, beleza, mas São Paulo está dentro do Brasil. Se o cenário político for instável no Brasil, ele não vai botar dinheiro em São Paulo. É igual em Maringá. Nós temos pessoas de fora do país que querem investir em futebol aqui. Vários, inclusive, que são sócios de time de futebol. Pouca gente sabe disso. O cara reflete, fala, pô, como é que vai ser aquela realidade? Vai ser propícia? Então, tudo isso a gente tem que ponderar. E em relação ao município também. Às vezes a gente coloca o nosso voto, eu falo que a Câmara de Vereadores é muito mais importante que escolher o prefeito. Por que ela é muito mais importante do que escolher o prefeito? Porque a Câmara é quem aprova as ações do prefeito. Se o prefeito vai pegar um empréstimo, quem aprova é a Câmara. Se o prefeito vai fazer uma compra, quem aprova é a Câmara. Quem vota a lei que o prefeito quer para alterar uma lei já existente, para dar benécias ou tirar benécias ou mudar situações, é a Câmara. E reclamar só das ações não faz a diferença. Tem que agir. Então assim, prefeito, tá aqui o buraco, tá feio, você tem que vir tampar, não sei o quê. Não muda. Cadê o teu requerimento pedindo? Cadê tua ação questionando quanto que o prefeito gasta com asfalto? Cadê tua pedido de resposta? Por que aquela rua não foi asfaltada ainda? Por que a malha asfáltica é a mesma na cidade há 25 anos? Então, assim, não há essa ação. E aí a população se contenta com pouco. E eu falo, o povo não pode se contentar com pouco. O povo tem que cobrar e exigir o muito. Porque nós pagamos a conta. Quando você vai num restaurante, você não exige que você seja bem atendido? Então a gente tem que começar a exigir que a gente seja bem representado. Porque às vezes fala, a Câmara não funciona, o prefeito não funciona, o governador não funciona, o deputado não funciona. Mas não funciona por quê? Porque não é questionado. Político tem medo de povo. Exatamente. Lota um espaço público questionando a conduta de algum político. Lota alguma situação. O político tem medo de se justificar pro povo. Então nós temos que estar disposto a falar com gente e gente que está disposta a nos ouvir também. Totalmente. Total, cara.